A causa fundamental do problema é que no mundo moderno, os estúpidos são presunçosos, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas. Bertrand Russell. É uma triste realidade, né? Quanto mais ignorante uma pessoa é, mais ela tem certeza de que é inteligente. Não sei você, mas eu tenho visto muito disso por aí. Mas será que essa percepção garante que eu seja inteligente? Ou apenas igualmente arrogante? Putz, difícil, né? Para começo de conversa, o que é ser inteligente? Será que é aquele estereótipo do nerd de óculos que sofre bullying e é viciado em quadrinhos? Será que basta um QI alto para ser considerado inteligente? E inteligência emocional? Onde entra nessa equação? Oi, eu sou o Alex, e no Super Leituras de hoje vou indicar 10 traços que as pessoas inteligentes têm em comum. Mas vou considerar como inteligente não os gênios, os superdotados. Para esses casos específicos, devemos levar em conta estudos bem mais aprofundados. Vamos nos concentrar naquelas pessoas que a gente olha e reconhece como sendo inteligentes e que sabem usar a sua inteligência para viver melhor. Mas atenção, vou deixar um importante alerta ao final, porque você sabe bem, né? Nem tudo são flores. Então, vamos aos traços de personalidade dos inteligentes que extrapolam qualquer estereótipo. 1. Empatia. Muito da insensibilidade e dureza do mundo se deve à falta de imaginação, que impede a percepção das experiências de outras pessoas. Jane Addams. Apesar de muita gente acreditar que pessoas inteligentes são antissociais e mais centradas em si mesmas, isso não é uma realidade absoluta. Pelo contrário, pesquisas mais recentes que ganharam força com o trabalho de Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, indicam que o quociente emocional desempenha um papel tão importante quanto o quociente de inteligência, e cada vez mais se percebe uma correlação entre eles nas pessoas consideradas inteligentes. Elas são boas em se conectar com as outras pessoas, conseguindo se imaginar no lugar delas e se mostrar sensíveis às suas necessidades. Empatia não é só uma virtude imprescindível para o bom convívio, como também é um grande sinal de capacidade imaginativa e vontade de aprender sobre os outros. 2. Modéstia. A maneira mais segura de se ser enganado é julgar-se mais esperto do que os outros. François de La Rochefoucauld. Aprender sobre os outros nos leva também a aprender com os outros. Mas para isso, precisamos de modéstia. Existe uma condição conhecida como efeito Dunning-Kruger, e que talvez mereça um vídeo só sobre ela, que indica justamente o que diz nossa frase de abertura. Pessoas com QI maior subestimam sua competência, enquanto pessoas com QI menor a superestimam. Bom, Sócrates já dizia que quanto mais ele aprendia, mais percebia sua ignorância. E isso nunca deixou de ser verdade. Nossa ignorância, quando aliada à arrogância, nos impede de aprender coisas novas. Já as pessoas mais inteligentes têm maior capacidade de simplesmente dizer "eu não sei", e com isso, se abrir ao aprendizado. Reconhecer que não sabe de algo é libertador, e você vai perceber que isso se relaciona com o 7º traço de personalidade que vou apresentar. Mas agora, veja que interessante o 3º sinal. 3. Sente-se confortável sozinho. A solitude, a salvaguarda da mediocridade, é para o gênio o amigo severo, o abrigo frio e obscuro, onde se renovam as asas que o levarão mais longe do que sóis e estrelas. Ralph Waldo Emerson. Ué, você disse logo de cara que as pessoas inteligentes não são antissociais e agora vem dizer que elas curtem ficar sozinhas? Tô achando que você é que não é lá tão inteligente. Calma. Ó, é bom a gente entender que gostar de momentos a sós não é o mesmo que ser antissocial, e menos ainda, sinal de falta de empatia. A verdade é que os momentos de solitude são importantes para a gente maturar nossos pensamentos, refletir sobre o que lemos ou ouvimos e tirar nossas próprias conclusões. E isso não pode ser confundido com solidão, lembrando
que podemos nos sentir sozinhos, mesmo cercados de pessoas. Já a solitude tem a ver com o prazer de aproveitar a própria companhia. 4. Ler muito. O homem que não tem o hábito de ler está aprisionado em seu mundo imediato. Lin Yutang. Agora, para que seus momentos de solitude sejam proveitosos, é preciso que você tenha repertório. E para isso, nada melhor do que o hábito da leitura. É até óbvio, mas as pessoas inteligentes necessariamente gostam de ler, nem que seja apenas sobre assuntos muito específicos. Os livros são portais para mundos infindáveis. São passaportes que nos conduzem a viagens que não poderíamos fazer de outras formas. A leitura nos torna livres, nos apresenta pontos de vista que nunca alcançaríamos sem suas lentes telescópicas. Por isso, as pessoas inteligentes gostam de ler, e as pessoas que gostam de ler tendem a se tornar cada vez mais inteligentes. 5. Poder de observação. Nada produz tanta elevação de sentimentos da alma quanto ser capaz de distinguir com método e verdade cada objeto que se mostra na vida. Marco Aurélio. Observar atentamente cada coisa que se apresenta, analisar bem antes de tirar qualquer conclusão, é um claro sinal de uma mente inteligente. Nós estamos imersos em uma sociedade que nos bombardeia com uma quantidade sufocante de estímulos de toda a ordem. Todos os nossos sentidos ficam sobrecarregados enquanto tentamos dar conta de interpretá-los. E o maior erro é justamente tentar responder ao mundo com a velocidade que ele nos impõe. Além do tempo para reflexão sobre o qual comentei no terceiro sinal da inteligência, precisamos exercitar a nossa observação. Cabe até uma frase bônus aqui, relembrando o grande Sherlock Holmes, que há tempos não vemos aqui no canal. Você vê, mas não observa. A distinção é clara. Sir Arthur Conan Doyle. Quantas coisas a gente vê passando por nós, até lemos, mas não observamos de fato, não dedicamos nossa atenção e nossa capacidade investigativa. Inteligência tem mais a ver com esse filtro do que com a quantidade de informações que absorvemos. Na verdade, ler é isso, perceber e interpretar os fatos. 6. Criatividade. Outros viram o que é e perguntaram por quê. Eu vi o que poderia ser e perguntei por que não. Pablo Picasso. Provavelmente, você já assistiu a esse vídeo nosso e viu o que um grande cientista tem a dizer sobre imaginação. Caso não tenha visto, vou deixar o link na descrição. E agora, você está vendo o que um artista tem a dizer sobre isso. Essa capacidade imaginativa é a chave da criatividade. E a criatividade é a força que nos tira da mesmice. É o que possibilita as invenções, as transformações que fazem o mundo girar. Pessoas inteligentes, às vezes, aparecem com ideias que causam estranhamento. Muitas vezes, parecem que querem só transgredir, que estão a fim de causar. Mas é pensando fora da caixa que se cria coisas novas, que se apresentam soluções para problemas que pareciam insolúveis. A maioria das pessoas olha para o problema e reclama. As pessoas mais inteligentes enxergam o problema como uma oportunidade de exercitar sua criatividade. Ou vão ainda mais longe, e mesmo sem que exista um problema aparente, elas sonham com possibilidades que para muitos parecem loucuras ou pura perda de tempo. E é claro, assim como o segundo traço, isso também está intimamente ligado ao sétimo traço, e é a ele que vamos agora. 7. Curiosidade. O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. Não se pode deixar de ficar maravilhado ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da estrutura maravilhosa da realidade. Basta tentarmos apenas compreender um pouco desse mistério a cada dia. Albert Einstein. No segundo sinal, falamos sobre modéstia e sobre como estar consciente dos nossos limites nos permite aprender mais. No sexto sinal, ficou claro que a criatividade usa a imaginação para criar aquilo que parecia impossível. Tudo isso está associado ao desejo de desvendar aquilo que ainda não se conhece, de compreender os mistérios do mundo. Em uma palavra, curiosidade. A curiosidade é a manifestação da paixão pelo conhecimento.
É ela que nos impulsiona na direção das descobertas. É claro que eu não estou falando de curiosidades sobre a vida alheia, sobre qual o novo caso tórrido daquela estrela pop ou quem foi pro tal do paredão. É uma curiosidade que se relaciona com o próximo traço. 8. Mente aberta. O teste de uma inteligência de primeira classe é a capacidade de manter duas ideias opostas na mente ao mesmo tempo e ainda reter a capacidade de funcionar. F. Scott Fitzgerald. Manter a mente fechada, presa a ideias fixas, é a receita para não ir para frente. A curiosidade dos inteligentes é essa que nos tira da zona de conforto, que nos desafia. Por isso, percebemos que as pessoas mais inteligentes são receptivas a novas ideias. Elas não aceitam as coisas pelo que parecem ser. Lembra da capacidade de observação? Pois é, elas observam bem. Elas comparam as suas próprias ideias com ideias opostas. Elas ponderam, não se fecham nos seus próprios preconceitos. Na verdade, se for o caso, elas podem até mudar de opinião, se convencer de que estavam erradas. Afinal, esbanjam modéstia. Isso é ser inteligente de verdade, e não se julgar senhor da verdade. Elas estão aptas a se adaptarem às novas realidades que se apresentam, sempre de forma muito criteriosa. Mas é claro, uma vez que concluem algo, precisam de bons argumentos para se convencerem do contrário. A gente não vai conseguir convencer uma pessoa inteligente apenas dizendo que uma coisa é assim porque sim ou porque eu acho que é. O buraco é mais embaixo. 9. Senso de humor. Piadas do tipo apropriado, contadas apropriadamente, podem fazer mais para esclarecer questões de política, filosofia e literatura do que qualquer número de argumentos enfadonhos. Isaac Asimov. Em 2011, pesquisadores da Universidade do Novo México descobriram que humoristas tendem a possuir um alto nível de QI. Talvez você já tenha percebido, mas comentários engraçados, feitos no momento certo, piadas inteligentes e o próprio bom humor diante de situações difíceis da vida são sinais de uma inteligência refinada. Imagine a quantidade de associações que a mente precisa fazer para elaborar esses comentários cômicos. Às vezes, uma boa tirada realmente substitui um monte de argumentos chatos e ainda arranca boas risadas e deixa o ambiente mais leve. 10. Autocontrole. Não podendo controlar os eventos, governo a mim mesmo. Montaigne. Esse é um traço que precisa ser constantemente exercitado, até para minimizar o risco que disse que vou contar ao final. Pessoas com maior inteligência tendem a controlar melhor seus impulsos, conseguem se planejar melhor, premeditar seus atos e ter mais consciência sobre seus objetivos. Mas às vezes, as possibilidades que se apresentam são tantas que podem comprometer esse senso de comprometimento e autocontrole. No primeiro link da descrição desse vídeo, eu deixei a oportunidade para você conhecer um jeito infalível de determinar seu propósito e conhecer seus pontos fortes e fracos, para ajudar a focar na busca por seus objetivos sem se desviar do caminho. Não importa quais acontecimentos externos tentem te atrapalhar. Exercitar o autocontrole é um grande sinal de inteligência. Mas vale deixar um alerta aqui. Existe uma forte relação entre pessoas inteligentes e altos níveis de ansiedade. É até fácil de entender. Pessoas inteligentes costumam se cobrar demais, ter que lidar com as múltiplas oportunidades que se apresentam e com o constante fluxo de ideias na sua cabeça. Mas isso não é nada determinado, apenas uma tendência. Determinar seu propósito é uma boa forma de exercitar o autocontrole como um contraponto a isso. Clique aqui para saber mais. Agora conta pra gente se você reconheceu algum desses traços em você ou em alguém que você conhece. Envie esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga super inteligente. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Grande abraço e até a próxima!